Elias, tudo bem? Eu sou Elias Costa, estou de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, no programa Pré-Eleição, isso mesmo, Pré-Eleição Especial Copa do Mundo. Estamos de volta com o nosso especial sobre seleção brasileira. Você que acompanha o nosso canal, pode ter acompanhado aí. Já entrevistamos o Batista, que participou da Copa de 1978, Elzo, que participou da Copa de 1986, o tricampeão zagueirão Brito, de 1970, e a partir de agora vai ser assim, só Copa do Mundo no canal Brazuca Esporte Clube, no nosso programa Pré-Eleição. Por isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, vá lá, dê suas curtidas nessas grandes entrevistas com grandes personalidades do nosso futebol, do futebol brasileiro, tá bom? Programa Pré-Eleição Especial Seleção Brasileira na área, com mais um grande convidado, com mais uma grande personalidade do nosso futebol brasileiro. Ele que participou da Copa do Mundo de 1998 na França. Disputou um jogaço, talvez um dos maiores jogos da história da Copa do Mundo. Semifinal entre Brasil e Holanda. Você lembra? Ele vai lembrar pra gente. Estou falando do ex-lateral da seleção, Zé Carlos. Tudo bem, Zé? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Pré-Eleição Especial Seleção Brasileira. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Prazer falando com a galera toda do Brazuca, né? Prazer enorme. Vamos participar, né? Contar um pouco da história do Zé, né? Legal, obrigado pela oportunidade. Verdade. O Zé Carlos que tem uma história, a história é maravilhosa, o Zé Carlos, mas ele vai contar pra gente ao longo do nosso papo aí. Mas, Zé Carlos, continua trabalhando com futebol? O que anda fazendo aí? Cara, um pouquinho de cada coisa. Eu coordeno um projeto aqui em outra cidade aqui. Eu tenho um instituto, né? Instituto Cuida de Crianças, enfim. A gente tá mais ou menos no meio, né? Fazendo um pouco de tudo, né? Acho que é importante, né? A gente continuar na ativa, continuar no meio e faz bem para nós também, né? Acho que é válido. É verdade. Você vive hoje no interior de São Paulo? Isso, eu resido hoje na cidade, minha cidade mesmo, Presidente Bernardes. Morei muito tempo em São Paulo, em Osasco, né? Mas hoje eu fico mais aqui, no interior aqui, Presidente Bernardes. Próximo Presidente Prudente. É verdade. Como é que era a vida do cidadão de Presidente Bernardes antes de se destacar no futebol? Pai, eu nasci na lavoura aqui, né? A gente fala num sítio aqui, né? E naquela época eu não nasci nem em casa, né? Nem hospital, foi em casa mesmo, né? Minha tia foi a parteira. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, mas nunca tive bola, né? Chutava bolinha de meia, né? Até os 10 anos, mais ou menos 9 anos aqui. Era bolinha de meia que a minha mãe fazia, colocava pano dentro, aquela coisa toda, né? Aí meu pai foi tentar uma vida melhor em São Paulo, fomos juntos, continuei meus estudos, né? Também não tive oportunidade de participar em categoria de base, essas coisas todas, né? Logo aos 15, 16 anos, entrei no banco para trabalhar. Aos 19 eu saí, entrei numa firma metalúrgica, comecei a cursar o Senai. E antes de acabar o Senai, nessa firma metalúrgica, tinha um campo no fundo da empresa, onde nós jogávamos sempre contra outras empresas. Eu já tinha 21 anos de idade, né? Quando eu menos esperava, uma pessoa estava lá vendo um jogo contra outra empresa. Aí, após o término, me chamou porque você não queria fazer um teste. Eu era veloz, era rápido, aquela coisa toda, né? Eu falei, sim, é meu sonho. E aí fomos fazer teste em São José dos Campos, naquela época, 1990. E aí fui aprovado com 21 anos, né, atleta profissional de futebol, com 21 anos. Então, fez o teste, foi direto para os profissionais? Isso, porque eu já tinha 21 anos, né? Sim. Na época foi quem é treinador do São José era o Emerson Leão. Emerson Leão foi Sim. dos responsáveis. E sempre como lateral direito? Não, eu fiz teste como volante. Como volante, primeiro e para depois. Aí eu não fui naquela época eu tinha um aspirante, eu não fui muito usado, né? Nem no aspirante, acho que eu joguei 2 ou 3 jogos só. Aí acabou, fiz um contrato curto, né? E outra, recebia pouquinho, né? Só para. Vivia mesmo, porque vivia no alojamento, comia lá por conta do clube. E aí, quando venceu o contrato no meio do ano, desse mesmo ano, eu estava desempregado. Aí eu fui fazer teste de novo no Nacional da Água Branca, na capital ali, Comendador Souza, em frente ao CT de São Paulo ali.
Mudou um pouco ali Sim. agora, né? Ali tinha um campo de terra, ali agora sintético ali, né? E ali foi fazer um teste. Quem era o treinador da época lá? João Avelino, né? E ali, quando eu cheguei, ele olhou para mim, eu não sou tão alto, né? Tenho 1,73, né? Falei, não, eu quero fazer um teste como volante, eu já sou profissional, assim, no fusado, aquela coisa toda, né? Aí ele falou assim, pô, desse tamanho você quer ser volante? Vai para lateral. E mal sabia eu que naquele momento foi direcionado por Deus, porque eu sempre fui veloz, pegava a bola de frente, ia para cima, né? Então para mim facilitou muito. E aí foi a minha sequência como lateral, mas eu fui aprovado como volante no meu teste. Volante. E até para os mais novos, você já começou a falar um pouco das suas características, né? Era aquele lateral Sim, que ia para cima e tinha velocidade, chegava fácil à linha de fundo e até concluía algumas vezes, né? sim. Não, eu fiz poucos gols, né? Mas no fundo eu chegava quase da hora, cara. Tipo assim, como eu tinha força, velocidade, treinava para isso, tinha condição para isso, né? Eu estava sempre bem, sempre confiante, né? Então, quando eu pegava a bola no mano, dificilmente eu esperava o deslocamento para fazer a tabela, né? Quando estava a jogada desenhada, claro que você fazia um dois toques para receber na frente, que era melhor. Mas eu já pegava a bola e muito agudo para frente, né? Então, esse foi um diferencial muito grande para mim, que fez com que em pouco tempo, né, de repente, quando eu estava na Matonense em 97, São Paulo contratou, no outro ano já seleção e Copa do Mundo. Foi muito rápido. Pois é, pois é. Aí a sua vida, você é do Nacional, mas a sua vida mudou mesmo no futebol aos 28, 29 anos, quando você foi para Matonense? Isso, 27 anos eu estava na Matonense, né? Fiquei já para 28 anos. Cheguei lá no começo do ano, fomos campeão da Série A2, campeão paulista da Série A2, e dali uns tempinhos o São Paulo já me contratou, né? Mas eu cheguei já no meado do Campeonato Brasileiro rolando já, né? E depois até eu jogar foi mais de um mês, eu joguei menos, né? Eu tive a felicidade de quando eu entrar no jogo que o Dario Pereira me colocou, e depois eu não saí mais, né? Mas a pontuação foi tão boa naquela época, dos jogos, que chegou no final e ainda ganhei a bola de prata, melhor lateral do Campeonato Brasileiro de 1997. Verdade. Oi, um campeonato disputadíssimo. O campeonato que teve o Vasco como campeão, mas tinha timaços, assim como o São Paulo, tinha Inter, Atlético, grandes times, né? Naquela época, todos os grandes tinham excelentes jogadores. Se fazia uma, duas seleção naquela época, né, no Brasil, né? Sim. Os clubes grandes, todos, tanto o Rio, São Paulo, né, Belo Horizonte ali, o Atlético Cruzeiro, o Paraná também, sempre tiveram dois, três, quatro jogadores, depende do clube, quatro, cinco jogadores. São Paulo, na época, o Serginho, lateral esquerdo, o Rogério, eu, Sim. Márcio Santos, Denilson, Aristizábal, França, Dodô também, Nossa. só aí já tinha cinco, seis níveis de seleção, né? Estou falando de São Paulo, Sim. você ia com o Palmeiras, com o Santos, né? De repente um Flamengo, é mais ou menos assim nesse nível, cara. Três, quatro, cinco jogadores que tinha qualidade de, né? Agora mudou um pouco a história, né? Mas naquela época era tremenda, era muito bem, era muito disputado. E como é que foi para você, lá do interior, jogando na Matonense, se encaixar nesse grupo gigantesco que era o do São Paulo? Então, cheguei, né? Tudo. Ainda brincava, né? Às vezes a gente colocava um elastiquinho no meião, né? Para segurar aquela coisa toda, né? Chegou no São Paulo com toda aquela estrutura, né? Que um grande clube tem, o São Paulo nunca foi diferente, né? Pra gente, cara, eu ali eu treinava de dia, de manhã, de tarde, de noite, se tivesse que fazer, eu fazia, né? Mas eu falo assim, eu brinco assim, mas é a realidade. Quando você, às vezes, você está num clube menor de expressão, é tudo limitado, né? Porque você não tem a condição de um grande clube. E quando você Sim. está, e para mim foi muito bom ter vivido isso. Porque quando eu cheguei num grande clube, para mim não tinha tempo ruim, não, cara. É, é aquela coisa, nunca foi, sempre foi muito simples, acho que é uma das coisas fundamentais na vida do atleta. Ele nunca perder aquilo que fez ele chegar onde ele chegou, para ele manter, né? Porque às vezes a gente se Sim. empolga, né? O atleta consegue logo no mais novo as coisas muito fácil, dá aquela acomodada. Aí quando chega antes dos 30 já tá, não quer fazer mais do que fazia antes. Então cai, fica limitado, porque a condição física é fundamental, né? Infelizmente acontece isso com muitos jogadores. E aí,
quando eu cheguei da Matonense no São Paulo, eu falei, na hora que eu tiver a oportunidade, vou agarrar com as duas mãos, cara. E a hora que teve, pode ver que E quem eram os concorrentes na lateral direita do São Paulo, quando você chegou? Tinha o Pavão, né? Pavãozinho, tinha o Cláudio, que era o titular, né? Que jogou no Palmeiras. Cláudio, né? Tinha o Issassi, que era da seleção, não lembro se é Uruguai, Paraguai também. O Issassi, o lateral que tinha lá. Mas não tinha jeito, cara. O jeito que eu treinava, né? O jeito que eu treinava e tal, e me cuidava, cara. Não tinha pra ninguém, não, cara. Era demais. Ninguém fazia o que fazia. Eu era final de semana, tava de folga, eu tava treinando, entendeu? Você tem uma noção, ninguém faz isso. E eu não precisava falar que eu fazia isso também, né? Mas eu fazia. Né? Eu fazia. Você resolveu abraçar a oportunidade, né? Quando eu renovei com São Paulo no final de 97, que eu cheguei já em 97, depois do meio do ano, eu renovei com São Paulo por mais 3 anos, né? Pra você ter noção, eu passei minhas férias treinando. Eu cheguei com o meu linear no São Paulo 15. Então chega com 11, com 12, às vezes com 13, né? Eu cheguei com 15 meu linear no São Paulo, para disputar o Paulista. Quer dizer, estava um pouco alto já, porque a gente tem que tomar cuidado para não chegar no final do campeonato cansado, né? Mas para mim foi muito bom. Não tive lesão, joguei todos os jogos, campeão paulista, quer dizer, convocação para a Copa do Mundo. Então, é se cuidar, né? E o atleta não gosta muito disso, né? Às vezes ele faz aquilo que pede e olha lá ainda, né? E eu sempre levava o pessoal. Eu nunca levei a dura do preparador físico por treinar de menos, sempre treinar mais. Todo lugar, Zé, calma, Zé, segura, Zé. Pra quê, Zé? Amanhã 2 períodos. Zé, amanhã não sei o quê, segura, descansar, tá bom. Falei, só um pouquinho, professor, segura aí. Segura a onda aí, professor, tô bem, vou fazer um pouquinho. Sempre foi assim, na mesma pegada. E quando entrava em campo, cara, eu sabia que o meu adversário ia preocupar mais comigo do que eu com ele, entendeu? Você sabe o que é isso? É se preparar para isso, cara. Você trabalhar sempre no teu limite um pouquinho mais. Poucos atletas fazem isso, trabalhar no seu limite e fazer talvez um pouquinho mais depois. É verdade, principalmente quando se chega no topo, podemos dizer assim, no tão sonhado grande clube, né? Clube grande. Ainda mais quando tá tudo bem às vezes, tá ganhando um bom salário, né? Tá tudo legal, o pessoal dá aquela... É normal, né? Mas quanto mais você puder levar adiante, melhor para você, para tua imagem, né? E para o clube também, para você, claro que você vai render mais. E Zé Carlos, do São Paulo, sucesso no São Paulo em 97, 98, quando, de repente, ali no segundo semestre de 98, Copa do Mundo, praticamente a convocação fechada, tem o corte do lateral Flávio Conceição, que também jogava como volante, um belíssimo jogador, por lesão. Sim. Aí, técnico Zagallo convoca Zé Carlos, talvez revelação do Campeonato Brasileiro com 29 anos. Você esperava essa convocação? Até porque eu lembro um pouco ali da concorrência, tinha o Zé Maria, né? Tinha o próprio Russo, que surgiu no Sport, depois no Vitória, Pimentel, que jogou no Vasco, no Palmeiras, e é uma concorrência forte, né? Esperava essa convocação para a Copa do Mundo? Não, embora eu estava na frente desses daí, né? Na prática, assim, se via esse comentário que eu estava na frente. Mas quando vai sair uma Copa do Mundo, você já fica sabendo quem vai, quem não vai, porque não vão dar tiro na água, né? De repente convoca, o cara não está bem, está até o ano. Então já vem um aviso. E quando vem um aviso, geralmente vaza para você no clube, né? Você já está sabendo, ó, você vai ser convocado. Fica entre nós ali. E eu já sabia que eu não ia. Porque o Zagallo falou que preferia o Flávio, que jogava tanto de volante como lateral, né? Então eu já sabia que eu não ia. Inclusive ele teve uma lesão, acho uma pequena lesão antes da convocação. Jogou antes da convocação, que eu fiquei sabendo. E veio um aviso que tá tudo ok para a CBF ali, onde, não sei se estava no La Coruña na época. Não sei se não chegou esse aviso, o que aconteceu. Eu não tô nem aí, eu só sei que eu fui no lugar dele. Deus falou assim, vai o Zé que é a vez dele agora, não adianta, né? Eu vejo dessa forma, porque ele também não entendeu. Uma vez eu encontrei com ele e falou assim, Zé, não entendi. Aí eu brinquei com ele, não, era minha vez, cara. Deus deu um jeitinho para me levar, que era propósito de Deus na minha vida. Só pode, não, um negócio desse. Aquela coisas do futebol, né? Mesmo você trabalhando, você não acredita naquela possibilidade
mas ela, de uma hora para outra, acontece. Acontece. Basta você estar na direção, né? Eu estava, né? Eu estava que o pessoal fala aqui, né? Eu estava na estreita, eu estava ali, né? Estava no caminho. Se me acharem, eu estou aqui. Aí, né? E aí aconteceu. Graças a Deus, Mas eu vejo a mão de Deus aí, não foi nem algo, né? Eu acho que eu vejo assim, que se ele tinha jogado, não machucou, se ele mandou aviso, se chegou, não chegou, não sei o que aconteceu. Eu sei que me chamaram e eu fui, né? Não vou discutir isso aí, que nem a gente fala, milagre a gente não explica, a gente recebe, vive e agradece. É verdade. E agradece, é verdade. E tem que estar preparado. E como é que foi jogar uma Copa do Mundo? Como é que é jogar uma Copa do Mundo, Zé Carlos? Cara, é complicado que é tiro curto, né? E para quem não joga é mais difícil ainda. Eu acabei o campeonato, aí o pessoal com razão, pô, o Zé não sentiu. Cara, eu saí da Matonense, vou para São Paulo, seleção brasileira. Sentiu o quê, cara? Eu senti mesmo foi ficar 52 dias, 51, 52 dias que ficou, eu sem jogar uma partida de futebol. Isso eu nunca vi ninguém falar isso. É. Às vezes sai a convocação do Brasil, um exemplo, vem os jogadores jogando na Europa, a maioria jogando, entra no jogo, jogam e não rende aquilo esperado. Legal, até aí tudo bem. Aí tá lá o Zé, acabou um paulista voando, campeão paulista, joguei todos os jogos, sobrando. Eu joguei dia 10, fui campeão paulista aqui, dia 13 contra o Vasco, em São Januário, Copa Brasil, perdemos de 4-3. Dia 13, 10, 11, 12, acho que foi 13. Dia 13 de maio. Eu fui jogar só em julho, no próximo jogo, a semifinal da Copa do Mundo. Só treinando, só treinando. Qualquer jogador, qualquer pessoa que manja um pouquinho de futebol, sabe que é muito difícil para um atleta ficar quase 2 meses sem jogar e jogar uma semifinal da Copa do Mundo. Ritmo, sim. Tudo, tempo de bola, tudo. E outra, num clube, não estou justificando uma atuação sim. Que foi abaixo da média. Apenas falando a realidade, entendeu? Num clube, quando você não está sendo usado, você treina 2 períodos. Seleção não, porque se você treinar a parte fora e machucar, você tem que vir embora. Aí cai roupeiro, cai treinador, vai todo mundo embora, a maneira de dizer, né? Tá, por que está treinando a mais? Por que treinou por fora? Para condicionar? Não pode. É assim, tem regras, você cumpre. No clube, você não treina, aliás, você não joga 2 períodos, faz um joguinho amistoso contra o Júnior, você entende? Para você se manter, para quando você precisar, você está pelo menos 70% da sua condição, porque o que vai você chegar no ápice da sua condição física só jogo. Se você não jogar, você nunca vai conseguir chegar. Isso é óbvio, para quem joga, para quem entende um pouquinho, sabe. Começa um campeonato, você fez uma ótima preparação física. Depois do 3º, 4º jogo, que você vai começar a entrar no seu performance, correto? Aí tá lá o Zé, quase 60 dias sem jogar um jogo, só treinava. Quer que rende 100% que jogava? Meu, impossível, não tem como, né? Mas só justificando um pouco que o pessoal fala, o Zé sentiu. Sentiu o quê? Que sentir foi falta de ritmo, falta de condição mesmo para mim atuar a partida como uma semifinal do mundo, faltando a parte física. É verdade. Mas como é que você lembra daquele que o Brasil eliminou a Dinamarca nas quartas, se não me engano, e o Cafu levou cartão, estava suspenso. Como é que foi os dias que antecederam o jogo contra a Holanda? Quais foram as orientações que você lembra, por exemplo, a conversa com o Zagallo? Quais foram as orientações do Zagallo? Ele pediu para você ficar um pouco mais na marcação ou jogar o seu futebol no seu estilo e para cima? Até porque a Holanda era um timaço, né? Sim, tem o Zender, que era muito rápido lá de esquerdo, né? É claro que, conversando, ele também sabia que a minha condição não era que eu acabei jogando, né? Logo após o jogo, o Cafu levou o 2º cartão, porque Copa do Mundo é 2 cartões, né? Isso. Ele já comunicou, Zé, se prepara que você vai pro jogo, né? Falei, tranquilo. Claro que eu sabia que não estava no meu melhor performance físico, né? Mas você tá ali, você tá na chuva para se molhar. Então eu fui pro jogo, fui consciente da minha condição. Eu procurei ficar mais um pouco na marcação, né? Porque eu sabia que eu não teria aquela condição que eu sempre tive, que eu não estava treinado para isso, né? E a seleção, para aqueles que estão no banco, você não se prepara para isso também.
Seleção, Copa do Mundo, os que não jogam, eles não treinam a mais. Pelo menos na minha época, não se treinava a mais por você não estar jogando, entendeu? Sim. Jogava, você fazia o treino pronto ali, aquela coisa. Ah, vou correr mais, vou treinar mais meia hora aí, não podia. Se você se machuca, você tem que vir embora para casa. E aí, como é que você vai explicar isso? Então tem todo esse cuidado. Então o jogador, os que não joga, entra sempre meia boca. Essa é a realidade, não tem para onde fugir. Quem está jogando, beleza. Quanto mais puder manter os que estão jogando em campo, melhor para a seleção, melhor para todo mundo. Sim. Melhor para todo mundo. Essa, e para mim, cara, foi magnífico estar lá e poder jogar, poder entrar, corresponder à altura, à minha condição, foi muito bom também. Todo mundo veio dar os parabéns para mim, porque sabia da dificuldade que era, né? Ficar sem jogar e jogar uma semifinal. E estava marcando um jogador rápido também, que era o Zenden, né? Zenden. E tivemos a felicidade de Ronaldinho fez 1-0, depois o Cláudio empatou, aquele gol de cabeça. Aí foi para a prorrogação, eu joguei a prorrogação também, entende? Olha só. Consegui jogar uma semifinal da Copa do Mundo, jogo tenso, eu joguei o jogo todo e a prorrogação, cara. Né? Imagina como é a tensão que não tava. E ali depois foi para os pênaltis e nós tivemos a felicidade de Tafarel pegar 2 pênaltis, né? Aí foi Só faltou bater o pênalti. Não bati também. Se eu fosse bater, nem sei de onde eu ia tirar força, né? Imagina. Sem jogar o jogo todo e prorrogação, complicado. Mas Deus foi muito bom, generoso comigo. Eu era, acho que, sexto ou sétimo a bater o pênalti. Na época. Mas confesso que foi, olha, um dos maiores jogos que eu já assisti em Copa do Mundo. Que jogaço. Foi um jogo tenso, foi um jogo bom. E depois da final, logicamente, o Brasil perdeu para a França. E para você, passado tanto tempo, tantos anos, né? Aquele jogo foi realmente o dia do Zidane ou um pouco de falha da seleção? O grupo estava muito preocupado com a situação do Ronaldo, que teve uma crise, uma convulsão na noite anterior da decisão. Não, o Brasil, eu vou falar que eu sempre falei, o Brasil perdeu o jogo, não foi por causa do Ronaldo, porque o jogo não jogou bem, não se encontrou em campo. A França, o que se decretou na véspera do jogo, principalmente para as pessoas, para o mundo em si, o Brasil classificou bem. Os times a ser cotados a ser campeão era Brasil e Holanda na Copa, o comentário. Sim, foi a final antecipada, como se dizia, né? Foi a final antecipada. Chegou o Brasil e França na final, a desproporção era muito grande pelo que a França apresentou, a classificação da França foi meio que capengando ali, não foi uma classificação como vencedora, né? Então, claro, nós jogadores não levamos em conta isso, porque ali dentro é 11 contra 11. Mas, externamente, cria-se um 70-30, né? Tipo assim, né? 70 Brasil e 30 França. Não, é praticamente campeã. E ninguém ganha na véspera, cara. Ninguém ganha. E a França entrou em casa, empolgada. E claro que teve aquele problema do Ronaldo, foi 4, 5 horas antes do jogo, ele chegou no vestiário, nós estávamos aquecendo, quis jogar, foi colocado para jogar, porque deu nada nos exames, né? Eu acho também que qualquer um colocaria ele para jogar, mesmo porque se colocar ele para jogar, porque não corria risco. Se não corria risco, para que deixar ele fora? Não é verdade? Sim. E quando o Ronaldo chega ali, que já entrou com o pessoal, você não fica preocupado com coisa na cabeça, está preocupado com a final, né? Então, foi mais uma descontração. O Brasil pecou um pouco, acho, principalmente na marcação ali, né? Na concentração, na marcação. E o Zidane, que nunca tinha feito gol de cabeça, foi feliz naquele dia. E fez pois. Aí já abriu a vantagem, aí começa a ficar aquela dificuldade, né? O Brasil já começou a não se encontrar muito, se perdeu. Sim. E ali eu vi voando, né? Logo no primeiro tempo eu vi voando o título pelo desempenho que o Brasil estava. Estava um time apático. Mas eu não determino isso, esse apático aí, em relação ao que aconteceu com o Ronaldão. Foi coisa nossa ali dos jogadores que não deu certo as coisas mesmo. É fácil você chegar e, por causa do Ronaldo, não foi. Foi por causa do nosso comportamento no campo.
Além da final, para você, qual foi o jogo mais difícil daquela campanha? O jogo mais difícil? É. Foi contra o jogo da Holanda, né? Acho que foi um jogo bem. Um jogo muito difícil, muito tenso o jogo, né? Contra a Holanda foi. E esse tinha um time bom, muito bom. A Holanda tinha um time tão bom, quase praticamente quanto o Brasil tinha. Né? Eu acho que foi um dos melhores jogos foi no nosso contra a Holanda. O Brasil que enfrentou naquela Copa, enfrentou a Escócia, a Noruega e Marrocos na primeira fase, depois eliminou o Chile, a Dinamarca, a Holanda na semifinal e parou na Sim. França na grande final daquele Mundial em 98 na França. O grupo era unido, Zé Carlos? Como é que Sim, era a sempre é. convivência com o Ronaldo, Não, Roberto Carlos? muito bom, muito bom, muito bom. Não tem nada que falar contrário, é um time fechado. Se respeitam, Time né? fechadinho. Sim, Fechado. Muito bom. que maravilha. Naquela época o Romário foi cortado, né? Foi na véspera, né? Quase, né? É, ele Véspera é, de ir para a aí França. foi o André Cruz no local, né? Foi convocado o André Cruz no lugar dele. Se eu André não me engano, Cruz, foi o André zagueiro Cruz. André Cruz. E o Emerson que jogou no Grêmio também, o meia Emerson, que depois virou volante. Os 11 do Romário. Mas o Everton já estava, né? O Everton já não estava já, não? Agora não lembro quem foi. Eu acho que foi o Emerson. O Emerson foi a grande surpresa também. Foi, né? É. Eu Mas tive a uma grande passagem do Grêmio seleção, uma também, né? grande campanha. Pois é, vamos Em falar dois, disso agora, essa passagem pelo Grêmio em 99, né? foi o campeão gaúcho aí da primeira Copa Sul. Teve uma Copa Sul aí, primeiro, nós ganhamos também. Foi Como campeão. é que foi essa Aí passagem depois pelo Sul aqui? foi bom, bacana. Achei difícil jogar fora, né? Você joga fora, tem os campinhos apertados, cara. É um perereco danado, né? Depois o pessoal vinha no Olímpico ali, não era nem a metade, que é isso que eu não entendo, cara. Tinha uns campinhos meio apertados, e às vezes pesado, né? Era difícil jogar Sim. fora. E esses mesmos jogadores, porque eu falo assim, desse time aí de menor expressão, era um perereco danado da casa deles. Quando vinha no Olímpico, sumia tudo, cara. É a realidade, né? Porque era outro espaço, outra dinâmica, né? Tinha espaço para jogar, mas um lugar mais Com apertado certeza. era difícil. Era uma pressão, era difícil jogar. Difícil jogar. É verdade. E você pegou o surgimento até do Ronaldinho Gaúcho, né? Jogou junto com ele, foi campeão gaúcho junto com ele. Isso, é época que ele subia, entrava aos poucos, né? Ainda teve uma época que colocaram ele no jogo, saiu jogando, acho que logo no começo. Ele não foi muito bem, com aquela qualidade toda, né? Depois ele colocava ele no intervalo, no meado do segundo tempo, arrebentava. Até que algumas semanas para frente, um mês para frente, já ficou mais tarimbado, né? Aí que nem o pessoal brinca, né? Para segurar ele é só no tiro mesmo, não tinha jeito, cara. Que isso, que facilidade, né? Gênio, né? Gênio, impressionante. Zé Que Carlos, qual a facilidade. experiência que você teve? A experiência que você teve em 98, agora em 2022, Copa do Mundo que está chegando. Confia nessa seleção treinada pelo técnico Tite, temos bons valores. Essa seleção pode fazer o bom papel que a seleção de 98 fez na Copa da França? Sabe, rapaz, eu tô confiante até mais que em outros, porque apareceram uns dois, três jogadores aí. O Brasil sempre foi diferenciado no individual, no mano a mano. Por ser tiro curto, você joga com os melhores jogadores, né? Hoje não tem mais ninguém bobo. Primeiro ia jogar, por exemplo, Brasil e Dinamarca, Brasil e, um exemplo, Tchecoslováquia. Você sabia que ia ser dois, três, né? Hoje em dia, se for 1-0, tem que erguer a mão pro céu. Então, o futebol ficou muito restrito, acabou-se o espaço para jogar. Senão, uma jogadinha, uma tabelinha ali, todo mundo volta, o centroavante volta para marcar, né? Você não vê isso muito num campeonato normal, né? De longo.
né? Agora, ninguém quer perder, e você está com os melhores em campo de cada país. E os melhores em campo de Sim, cada país, a maioria não joga nos seus países. Jogam fora, você está me entendendo? São experientes. sim. 5, 6, 7 jogadores na Europa, cara. Então não vem, né? Não vai jogar com ninguém bobo mais. É. Então é isso. Então surgiu o Antony, né? O menino lá do Real, né? Que tanto jogador que a gente esquece o nome. Tem O o Vinícius Vinícius Júnior, Júnior, que joga pela direita lá, tem do Barcelona, o o Rafinha. Rafinha. É. Eu vejo jogadores diferenciados que tem que jogar, cara. Esse jogador tem que jogar, não adianta. Eles com a bola no pé faz a diferença. O mano a mano, eles vão para dentro e abre a retaguarda, entendeu? É isso eu lembro do Ronaldo jogando. O Ronaldo já recebia a bola virando para cima do zagueiro. Era um perereco danado, Sim. né? Então, Ronaldinho quando jogava, Rivaldo, Bebeto, Romário, né? Então, são jogadores que já pegam a bola, que já definem, né? Não fica esperando, será que vai vir alguém? Será que... Não, já chama a responsabilidade e vai para dentro. E acabou um pouco isso no Brasil, né? Acabou um pouco isso. Esse que foi a grande diferencial, o mano a mano no jogador brasileiro, que nós não tínhamos mais. Então, surgiu uns 2, 3 aí, que eu creio que vai fazer... Se eles souberem, né, ter sabedoria ali, eles vão no mano a mano, eles tentar arriscar e eles vão para dentro e vão fazer a diferença. E um lance que você faz diferente, cara, ajuda muito, porque abre a retaguarda e ali surge alguma situação de lance de gol, né? É verdade. Tomara que isso aconteça e eles Tomara. disponham no É, Mundial, porque são grandes jogadores, né? Estamos conversando com são. Zé Carlos, lateral direito da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1998. Mas, Zé Carlos, eu não poderia encerrar o nosso papo sem te perguntar Sim. talvez uma das suas características na sua carreira de jogador. Continua fazendo imitação? Às vezes eu brinco um pouquinho, cara, mas deu uma parada. Tinha o galo, né? O cachorro, a gente sempre brincava, né? Pra divertir um Galo, pouco, né? cachorro, papagaio, como é que era isso aí? Papagaio não, Divertia a rapaziada. a gente brincava, porque eu sempre fui de sítio, né? Então eu gostava de brincar. Eu falava assim, não, lá eu dou curso pra galo, cara. Então lá não tem brinquedo, não. A gente brincava um pouco. É bom brincar, né? É divertido. E fazia essas imitações na seleção? Lá fiz muito pouco, cara. É, Mas no São Paulo daqui. sempre brincava, né? Lá eu tava mais tímido um pouco, né? Ficava mais na minha, né? Tava chegando aquela hora, né? Então tinha que ter. Já ia na janelinha, não, cara, não é bem assim, né? Então, dá segurada, né? Mas Que foi legal, maravilha, foi muito bacana. que maravilha. Você, durante nosso papo, Zé, você aí agradeceu pela oportunidade, né, de ter realizado o sonho, que não é fácil ser jogador, não é fácil ser jogador de futebol, né? Ainda mais jogar Não, em clubes grandes e principalmente jogar uma Copa do Mundo. Você, obviamente, é um jogador realizado? sim, pelo que me Ou propus, faltou sim, alguma porque. coisa? Não, para mim não. Claro, eu vejo assim, Deus tem para cada um uma história diferente. É, eu, na condição que eu estava com 21 anos na empresa que eu estava, metalúrgica, ninguém falava que eu ia representar meu país disputando a Copa do Mundo. Mas Deus me proporcionou isso não só com talento, mas principalmente com conduta, né? Eu cheguei onde eu cheguei, claro, tem muitas pessoas mais talentosas que eu, mas é provável que quando você se determina para algo, se propõe a fazer o que é necessário um pouquinho a mais, né? A porta se abre a teu favor. E Deus está com aquele que sempre luta, que sempre se dedica, sempre se empenha, né? E Deus capacita também, né? Eu vejo dessa forma. Então, eu louvo a Deus pela minha vida, pelo que aconteceu, pelos planos e propósitos de Deus na minha vida, da forma que aconteceu. Nunca falo que foi tarde, né? Nunca falo. Porque com 21 anos eu estava numa empresa metalúrgica, trabalhando. Com 29 e 30 eu estava representando meu país numa Copa do Mundo, né? Então, vou reclamar de quê? Ah, ganhei pouco dinheiro no futebol, naquela época eu não ganhava. Não, tá ótimo. O que a minha determinação, o meu exemplo como conduta, provou
que todos são capazes, que todos podem, desde que queiram, entendeu? E vá para os caminhos certos. Verdade. Verdade, verdade. Zé, já te agradecendo aí por bater esse papo, reservar um tempinho para a gente recordar um pouco da tua trajetória, da tua carreira. Uma última questão, um jogo inesquecível. Jogo inesquecível? E um gol também, né? Cara, eu estava pensando aqui, juntos os dois juntos. Isso. São Paulo e Flamengo no Maracanã. Eu saí do meio de campo e fiz um gol. Olha Só aí. ficou 2-2. Romário empatou no final. Ele foi um grande jogo. O pessoal fala, Zé, o Zagallo estava aí. Sua convocação saiu naquele dia lá. Eu falei, não, mas eu não ia. Eu fui porque Deus me levou mesmo. Mas foi um grande jogo. E quando acabou o jogo, eu lembro, como até hoje, o repórter, Zé, quem veio ver Romário viu o Zé Carlos hoje. Eu falei, não, fui feliz no lance, aquela coisa toda, né? Porque sempre fui de boa, né? Mas foi um grande jogo inesquecível, que tive uma trajetória muito boa no jogo e acabei fazendo um gol muito bonito, que eu saí lá quase no meio de campo e fui avançando, né? Passei acho que por 2 ou 3 e cheguei quase que no fundo e fiz que ia cruzar. O Cleber já foi deitando e eu meti entre ele e a trave, né? E fui feliz, né, nesse jogo aí. Foi muito... Para mim foi um jogo inesquecível. Que maravilha. Que maravilha. Conversamos com Zé Carlos, lateral direito da seleção brasileira, do São Paulo, do Grêmio de grandes clubes do futebol brasileiro, da Copa do Mundo de 1998. Zé Carlos, mais uma vez, muito obrigado aí por bater esse papo com a gente, por participar desse preleção especial Seleção Brasileira Copa do Mundo. Obrigado, um abraço a todos vocês aí, obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente falar, né, um pouquinho, porque às vezes a pessoa só vê a gente e não sabe a história, né? E é bom você passar, principalmente para aquelas pessoas que acham que está difícil, tá, às vezes está no infantil, no júnior, está reclamando, né? Quem me dera, com 12, 13, 14 anos, estar num clube jogando futebol e tendo a oportunidade de, quem sabe, me profissionalizar. Mas muitos estão, não valorizam e não chegam nem ao grande clube. Eu não estava e disputei uma Copa do Mundo. Explica isso. Deus abençoe. Abraço. Verdade. Grande abraço. Preleção volta na próxima semana, sempre com um grande convidado. E agora, só Copa do Mundo. Grande abraço, Zé. Até mais.